Glória a Deus, aleluia. Amada igreja do Senhor, pode se assentar por um instante. Louvado seja Deus, porque nos concedeu a oportunidade de nós estarmos aqui como igreja do Senhor para adorar o Senhor, amém? Sabemos que não existe igreja brasileira, você sabia disso? Não existe igreja japonesa, não existe igreja africana, existe a igreja do Senhor Jesus, amém? E todos aqueles que recebem o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Agora existe a cultura brasileira, existe a cultura japonesa, a cultura africana, existe a cultura das nações. E nós estamos aqui em um país chamado Brasil com a cultura brasileira. Mas a bem da verdade, nós estamos unidos no Senhor com todos aqueles que estão espalhados sobre o planeta Terra. Você já conseguiu imaginar que nos quatro cantos do planeta Terra tem pessoas adorando o mesmo Deus que você adora, tem pessoas pregando a mesma palavra que você prega, a pessoa lendo a mesma palavra que você está lendo? É um privilégio, querido, porque nós somos a igreja do Senhor e vamos morar no céu, amém? Quem aqui vai morar no céu? Amém. Por que vocês vão morar no céu? Porque vocês são bons, são bonitos? Porque Jesus Cristo morreu por mim e por você, e nós aceitamos o seu sacrifício, amém? Se você está aqui hoje nos visitando pela primeira vez, e você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, deixa eu te falar uma coisa: aceita o sacrifício de Jesus que Ele fez na cruz do Calvário por você. Você não tem nada a perder, somente a ganhar com isso. Glória a Deus. Eu não quero demorar, quero saudar os irmãos com a palavra de saudação. Está em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Eu já vou ler. Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. Glória a Deus. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Aleluias. Nós estamos com essa expectativa nesses dias, nessa semana, porque nós temos orado ao longo dos meses por esse tempo aqui, que é o aniversário da igreja. E nós convidamos o pastor Alain, que veio lá do Rio de Janeiro, para estar aqui conosco. E ele vai estar hoje aqui, vai estar na sexta-feira à noite, na vigília, no sábado e no domingo. E nós cremos num Deus que usa as pessoas para o louvor e a glória dele. Mas nós cremos num Deus também que não quer usar uma única pessoa. Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Amém? Então, quando nós entendemos o Evangelho de Jesus Cristo e nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente não precisa esperar o grupo de louvor tocar para a gente adorar. A gente não precisa esperar o pregador começar a pregar para a gente ouvir Deus falando conosco. Uma vez que nós adentramos dentro desse lugar aqui, desse ambiente espiritual, desse templo, e entramos com o nosso coração aberto, querido, nós estamos prontos a receber tudo aquilo que Deus está fazendo, amém? Deus começou a trabalhar antes mesmo do culto começar, amém? Deus vai continuar trabalhando depois que o culto aqui termina, amém? Ou o seu Deus só trabalha quando você está na igreja? Não, o teu Deus trabalha continuamente onde você está. E nós cremos que nesses dias Deus vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne, amém? Você está com fome? Amém? Você está com sede? Só come e bebe quem tem fome e tem sede. É assim? Para você abrir a geladeira da sua casa e encher o copo com água e tomar, é porque você tem sede. Para você estar aqui hoje, na noite de terça-feira, é porque existe algo dentro do seu coração que está clamando por Deus. Há um sentimento por Deus dentro de você. A sua alma, ela anela por Deus, e não tem como você negar isso. Então, em vez de nós relutarmos aqui hoje, em vez de nós relutarmos com a presença de Deus, a gente tem que estar aqui e dizer: Senhor, me revista. Amém? Espírito Santo, bata geral.
Pode colocar as mãos no meu bolso, pode colocar as mãos no meu coração, pode colocar as mãos na minha cabeça e pode tirar de mim tudo aquilo que me atrapalha na tua presença. Amém? Você quer ser revistado por Deus hoje? Amém? Você quer que o Espírito Santo bata geral em você? Então se coloque de pé, por favor. Erga suas mãos em sinal de rendição. Foi assim que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. E quando nós levantamos as nossas mãos, significa que nós estamos nos rendendo a alguém. Não é assim que o policial, quando quer bater a revista em alguém, ele chega, mão na parede, mão para cima, mão para o alto. Então, quando nós estamos na presença de Deus e nós erguemos a mão, nós não estamos erguendo a mão, as mãos para o pregador, nós estamos erguendo a mão para Deus. E a gente vai clamar ao Senhor, amém? Para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas neste lugar, nesses dias, e o Senhor fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós lemos a Tua palavra que o Senhor derramaria do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre toda a carne, Senhor, nos últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Eu sei que aqui, Senhor, tem pessoas que estão passando por dificuldades, por lutas, ó Senhor, que necessitam de milagres, de respostas. Pai, mas mais do que tudo, Pai, eles necessitam do derramado do Teu Espírito Santo. Pai, um homem e uma mulher cheia do Teu Espírito Santo compreende o propósito do Senhor, compreende a vontade do Senhor. O homem e a mulher cheia do Espírito Santo, Senhor, ele está ligado no trono, Senhor, e ele não atrasa e nem adianta, Senhor, ele anda lado a lado com o Senhor. Então, Senhor, que nesses dias, ó Deus, que nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós queremos liberar uma palavra, Senhor, que seja um decreto no mundo espiritual aqui, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Que todas as vezes, ó Senhor, que nós adentrarmos, ó Senhor, por essas portas desse salão, Senhor, nós possamos adentrarmos rendidos a Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para aquilo que nós iremos estar oferecendo ao Senhor e por aquilo, Senhor, que o Senhor estará dando a nós nesse tempo. Ó Deus, então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nós queremos repreender deste lugar, Senhor, todo o espírito da religiosidade, Deus, todo o espírito da frieza espiritual, todo o espírito, Senhor, da prostituição, da calúnia, Senhor, do medo, da idolatria, Senhor, tudo aquilo que vem, Senhor, nesses dias para trazer cansaço, impedimento, Senhor, sobre esta igreja, sobre este povo que se reúne aqui, Senhor, sobre, Senhor, esses dias que antecedem, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está por fazer em nosso meio. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos liberar palavras nesse dia, Senhor, palavras que verdadeiramente trazem vitória para a Tua igreja, trazem, Senhor, libertação, restauração, descanso, Senhor, para os casais, para as famílias que estão aqui. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, como nós lemos na Tua palavra, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, Senhor, sobre as nossas vidas. O Senhor derramaria do Teu Espírito, Senhor, o Teu Paráclitos, ó Deus, aquele que vem, Senhor, para nos consolar, para nos convencer, para nos dirigir, Senhor, Ele seria derramado. E agora, Espírito Santo, nós falamos com você, Espírito Santo. Espírito Santo, nós falamos com você, Espírito Santo. Tu tens a liberdade neste lugar, Espírito Santo. Aleluia. Nós damos liberdade para Ti, Espírito Santo. Nós damos liberdade para o Senhor neste lugar. Espírito Santo, tire do nosso meio todo espírito, Senhor, de meninice, Senhor. Todo espírito, Senhor, que se levanta contra a presença do Senhor neste lugar. Espírito Santo, nós damos liberdade para o Senhor tocar os corações. E o Senhor não precisa da oração do pastor para curar. O Senhor é livre para curar em meio aos louvores, em meio à pregação da palavra. O Senhor não precisa da imposição de homens para batizar com o Teu Espírito Santo. O Senhor é livre para batizar com o Teu Espírito Santo até mesmo durante o louvor, durante a pregação da palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, no nosso coração, Senhor, arde, Senhor, uma chama, Senhor, que pulsa, Senhor, e que clama por mais de Deus neste lugar. Deus, nós clamamos pela glória do Senhor neste lugar. Deus, nós temos vivido dias aqui, Senhor, muito especiais, onde a presença do Senhor tem sido derramada, mas de maneira muito particular, Senhor, eu quero te pedir juntamente com a Tua igreja, vem nesses dias, ó Senhor, de uma forma abrasadora, Senhor,
de uma forma envolvente, Senhor, de uma forma, Senhor, envolvente, Senhor, aonde não venhamos a resistir ao Senhor e o Teu chamado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todo coração, Senhor, que verdadeiramente tenta resistir o Teu Espírito Santo, que nesta hora ele começa a se abrir para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo, Senhor, que porventura pode nos acusar na Tua presença. Nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que pode nos atrapalhar na Tua presença. Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa o meu pecado, perdoa os pecados dos levitas aqui, perdoa o pecado do pregador, perdoa o pecado do diácono, perdoa o pecado dos casais, perdoa o pecado dos jovens, perdoa o pecado das famílias aqui, Senhor, porque nós não aceitamos o pecado em nosso meio, nós não aceitamos o pecado em nosso meio. O pecado é inimigo aqui neste lugar, o pecado é nosso inimigo aqui neste lugar, Senhor, o pecado é inimigo aqui neste lugar, e nós abrimos os nossos corações para a palavra do Espírito Santo nesses dias, que será revelada e derramada através do Teu pastor. Deus, então, em nome de Jesus Cristo, aquece a chama do nosso coração, aquece a chama do nosso coração, aquece, Senhor, reaviva os dons, reaviva a esperança, reaviva o amor, reaviva a fome, a sede, que sejamos verdadeiramente livres na Tua presença para adorar ao Senhor. Meu querido, minha querida, este lugar não é outro senão o lugar que Deus te escolheu e Deus te chamou para se revelar a você. A palavra do Senhor nesses dias será revelada para você e será como o decreto da boca de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor nesses dias vai colocar você no prumo. A palavra do Senhor nesses dias vai ajustar você, porque grandes coisas estão sendo reservadas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Solte as tuas muletas espirituais, solte as tuas muletas emocionais, solte e se libere para sempre, de uma vez por todas, para o Senhor te usar. Deixa eu te ajudar em oração, eu já estou encerrando. Igreja, repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, sou o Teu templo, então vem, enche-me do Teu Espírito, enche-me do Teu Espírito, enche-me do Teu Espírito. Eu quero ver a Tua glória neste lugar. Revela-te a mim. O Senhor irá se revelar a nós, querido. Vamos adorar o Senhor. Se entregou, me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, encher-me de Ti, negar tudo que sou, e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus.
ti não sou nada. Jesus, és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Exala teu perfume, Jesus, ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois aquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Cante, igreja. Me convém esvaziar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém, só a igreja, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e a cada dia encher-me mais de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus.
seus braços me entregar. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Quero aos seus braços me entregar. Eu sei que tu me aceitas como sou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Declare isso, igreja. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Eu correrei. Ore essa canção, ore esta canção. Oh. Nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar. Sinto que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espere e anseio. Cada dia mais, sobre mim. Oh! Eu me rendo a ti, eu me rendo. Oh, reina sobre mim, sou tua noiva.
noiva espere e anseio por ti. Aleluia, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a sentir Teu coração. Nos dê a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir a Tua voz e seguir o Teu querer, Senhor. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar. Cante, povo de Deus. Louve ao Senhor, adoro. Ensina-me, ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, eu quero meu Jesus, pão que me alimenta. E do céu, vem aquecer, aqueceu no frio coração com Teu amor. Abraça-me, cura, Senhor. Abraça-me essa noite, Senhor, Senhor. Sim, Senhor, ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Eu preciso tanto. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso estamos aqui. Só Tu és do céu, vem me aquecer, Senhor, com Teu amor. Abraça-me, abraça-me. Cura-me, Senhor, e unge-me, ó Deus. Toca-me, Senhor, abraça-me. Unge-me,
o teu manto. Reina! Pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem, vem, Senhor. O teu manto, Ele é sobre mim. Pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, cura-me, Jesus, e unge-me com óleo, toca-me, serei transformado. Toca-me essa noite com seus braços de amor, dos meus traumas, de tudo que me prende. Com teu óleo, oh yeah, oh, Aleluias. Amada igreja, pode se sentar. Cultive a glória do Senhor que está neste lugar, amém? Cultive, gostaria de chamar o pastor Alan aqui. Cultive a presença do Senhor que está neste lugar. Queridos, essa semana é uma semana especial para o Ministério Cristão Justiça e Paz. Como já foi falado nos cultos passados, esse ministério que começou na casa do pastor Renato, que vão fazer 4 anos, e nunca na história desse país, nunca na história desse ministério, a gente promoveu algo como nós estamos promovendo aqui. Porque o Espírito Santo não tocou o coração e por isso não fez. E essa semana é uma semana especial para o ministério, porque já fazem 4 anos que nós estamos aqui como Igreja do Senhor. Então nós até promovemos, mandamos fazer um banner. Talvez alguns de vocês não vão conseguir ver, mas eu vou ler para vocês. 4º aniversário de Justiça e Paz, Ministério Cristão em Campo Grande. Profeta. Eu falei para você, pastor, que nós anunciamos você como profeta. Aí de ti se não profetizar neste lugar. Pastor no Rio de Janeiro, natural da Costa do Marfim, da África. É isso, pastor? Tá certo? Tema, começando em Jerusalém. Isso, a gente coloca um tema, né? Mas o pregador é livre, tá, pastor? Para profetizar. E a nossa programação é a seguinte: com o culto de hoje, e também sexta-feira, dia 1º, às 10 horas, nós temos uma vigília aqui, a vigília dos achados e perdidos. Então nós vamos estar em outro ministério, o pastor Alan vai estar pregando, e saindo de lá a gente vai vir para cá, viu, pastor? Jornada dupla de trabalho. Saímos do ministério, a gente vem para cá. E aqui, gente, é um tempo de chapação. Como é que é essa vigília, pastor? A vigília é a vigília do Senhor, entendeu? A gente não tem uma ordem, não tem uma liturgia. Os irmãos vão tocando aqui na frente, e alguns irmãos vão orando um pelos outros, uns vão profetizando, e assim as coisas vão acontecendo. Então, sexta-feira, tá, nós vamos estar aqui com a vigília a partir das 22 horas. E no sábado, dia 2/8, você já tem um compromisso. Nós temos o culto aqui, o pastor Alan vai estar ministrando às 19h30. E também, para o encerramento, no domingo, às 18h30. Como eu já conheço o pastor Alan, então quero já dar a liberdade para vocês. É o seguinte: esse irmão, quando começa a pregar, ele não tem freio. Ele liga deixa o carro no automático e vai.
E vai. Então, assim, e como nós temos muita fome e sede de Deus, a gente vai ficar aqui, recebendo a palavra, recebendo a ministração. Como é costume da igreja, os cultos aqui terminam às 21 horas. Normalmente, às terças-feiras, termina às 21 horas. Então, se você não tem nada para fazer na sua casa, fica aqui. Você tem a liberdade de ficar aqui conosco e deixar Deus usar o pastor Alain até o momento que Deus quiser. Amém? Mas se você tem um compromisso e você precisa sair, não se sinta culpado, tá bom? Vai na bênção do Senhor, a paz do Senhor está sobre você, porque nós estamos aqui com sede e com fome de Deus e nós queremos receber a palavra do pastor que vem da parte do Senhor. Amém, pastor? Deixa o pastor se apresentar. A paz do Senhor, queridos irmãos. Que bela apresentação, né? Que isso aqui não assuste os irmãos. No mínimo, vamos sair meia-noite, com certeza. Glória a Deus. É muita alegria estar com vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo de poder estar com vocês. 4 anos de ministério é muito importante. E é a primeira vez que Deus está inspirando o pastor da igreja, o pastor Renato, junto com a liderança, de poder fazer um congresso, não é? Então é um momento marcante para a igreja. Eu louvo a Deus de fazer parte desse momento marcante. Glória a Deus por isso. Eu conheço o pastor Carlos já há muito tempo, a pastora Fernanda. Agora conheci também Manuel, que está para nascer. Glória a Deus por isso. Estamos juntos já há muito tempo. Deus tem dado uma aliança muito nítida entre nós. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala dessa aliança, que nós temos tanta certeza disso. E Deus faz coisas hoje e nós vamos entender lá na frente o que Ele está fazendo. E lá na frente, pastor Carlos, nós estaremos entendendo tudo isso melhor, com certeza. Glória a Deus. Quero agradecer também ao pastor Renato, o pastor Vavá. Cadê o pastor Vavá? Isso, o pastor Vavá, que me ligava, a gente ficava conversando. Glória a Deus, obrigado pela sua vida, pastor Vavá. Pastor Renato, muito obrigado pela sua vida. E que Deus possa, nesses dias, nos visitar poderosamente e trabalhar em nossas vidas. Glória a Deus por isso. A minha apresentação já foi feita. Pastor Alain, não é Cramo, da Costa Marfim. É um país que fica na costa oeste da África. Hoje não é mais um país desconhecido pelos brasileiros, não é? Vocês viram a nossa triste história na Copa do Mundo, não é? 30 segundos de passar da fase eliminatória, 30 segundos tem um pênalti da Grécia, estamos eliminados. É um país que não é mais conhecido, né? E na última Copa esteve também na chave do Brasil, bater tanto nos brasileiros e perdeu de maneira vergonhosa, né? Então não é mais um país desconhecido para os brasileiros. E na Costa Marfim a língua mãe é o francês, não é? Então desde já vou pedir desculpa aos irmãos, porque ao longo dessa mensagem vocês vão ouvir muitos erros de português, não é? Estou ainda aprendendo português, mas eu sempre falo que o melhor e o maior intérprete é o Espírito Santo. Na hora que tu não entender nada, o Espírito Santo vai sussurrar no teu ouvido, vai entender tudo. Glória a Deus. Sou casado com uma brasileira, moro no Brasil já faz um bom tempo, e pela misericórdia do Senhor, apacento o ministério Igreja União em Cristo, que fica no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, e estamos caminhando em via às nações. Enfim, depois dessa apresentação, e eu espero que Deus venha trabalhar poderosamente nesses dias. Amém, irmãos? Sem mais demora, porque tem muita coisa para falar. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor Deus. Encontramos, igreja? Amém? Glória a Deus. Então, leiamos. Diz o seguinte: a santíssima palavra do nosso Senhor Deus. Pedro e João,
subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, que é 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecerá. Para nós complementarmos as informações, abra sua Bíblia, ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 22. Para nós entendermos melhor a história desse coxo. Glória a Deus. Atos, capítulo 4, 22. Então, leiamos. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operará aquele milagre de saúde. Mas eu vou querer que a igreja repita comigo o versículo 4. Isso, versículo 6. Vamos ler junto o versículo 6. Vamos lá? 1, 2, 3, leiamos. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A palavra que me interessa aqui nesse versículo é o seguinte: mas o que tenho, isso te dou. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer nesse versículo, afinal de contas, o que Pedro tinha e que ele deu àquele coxo? O que esse coxo recebeu de Pedro? Isto é a grande pergunta, e é o tema da mensagem. O que Pedro doou ao coxo, deu ao coxo, é o tema da mensagem. Por favor, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças, porque já podemos perceber que o Senhor está agindo aqui neste lugar. Já podemos ser ministrados por Ti, desde a abertura do culto, na palavra introdutória, nas orações, na adoração que nos quebrantou, nos preparou para o recebimento da Tua palavra. Agora, Deus, nós precisamos Te ouvir de maneira profética. Precisamos ouvir uma palavra rema que sai do Teu altar. Senhor, nós não saímos das nossas casas para nós voltamos para casa com a impressão de que nós perdemos o nosso tempo. Viemos aqui com fome e com sede e precisamos ser saciados por Ti. Então, Senhor, eu reconheço que por mim e de mim não tem alimento, Senhor, suficiente para o Teu povo. Mas se o Senhor tomar a minha boca, se o Senhor tomar a minha vida, e o Senhor através de mim ministrar, com certeza, Senhor, sairemos daqui poderosamente tocados por Ti. Então, Senhor,
Assim sendo, convém que o Senhor me diminui totalmente e que o Senhor venha a ser exaltado, para que seja o Senhor, apenas o Senhor, que fale com a sua igreja, palavra de poder e de autoridade, e não palavra de sabedoria humana. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, porque cremos que fomos ouvidos e também que fomos atendidos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que crê, diga amém. Por favor, aplauda o Senhor. A glória é só dele. Glória ao teu nome, Senhor. Seja exaltado. A glória é sua, a honra é sua, a exaltação é sua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto é bastante desafiador. E quando nós vamos entender essa mensagem, nós vamos entender que Deus está esperando algo da nossa vida para os coxos que andam lá fora. Deus está esperando alguma coisa de você, alguma coisa de cada um de nós. Mas, antes de tudo, eu quero começar falando 3 coisas importantes. Escuta bem. Nós nunca ou dificilmente vamos receber de Deus aquilo que nós não pedimos. Aquilo que você não pede a Deus, dificilmente vai receber. Tanto é que Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi, dá-se-vos-á. E você vai ler depois, Mateus capítulo 7, versículo 8, aquele que pede, recebe. Então quem não pede, não recebe. Dificilmente vamos receber de Deus aquilo que nós não pedimos. Segunda coisa que nós temos que entender: dificilmente vamos receber de Deus aquilo que nós não acreditamos, aquilo que nós não cremos. Tanto é que está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 22, que tudo quanto pedisse, orando, crendo, recebereis. Esse crendo é o grande diferencial. Não está escrito tudo quanto pedis, recebereis. Não, é tudo quanto pedis, crendo, recebereis. Em outras palavras, grave essa palavra, vou dizer agora. Deus ouve todas as orações, mas Deus atende à fé. Não adianta abrir a sua boca e pedir tantas coisas se você não tiver esse diferencial, a fé, acreditar que Deus pode fazer isso na tua vida. Então, tudo que nós pedimos, Deus ouve, mas aquilo que Ele atende é quando Ele sonda no nosso coração, que tem um fator importante, um elemento importante, o elemento que traz a existência, aquilo que nós estamos pedindo, que se chama a fé, acreditar. Terceira coisa, dificilmente Deus te dará aquilo que você não persiste diante dele, aquilo que você não insiste. Aquilo que você persiste, aquilo que você insiste, significa que é importante para você. Se você não insiste, você não persiste, você não receberá. Sabe por quê? Porque aquilo que não é importante para você, não é importante para Deus também. Deus se posiciona na medida que você se posiciona também diante dele. Então, quantas coisas você anseia, quantas coisas estão no teu coração, mas até hoje você não gastou tempo, horas, você não gastou dias em pedir. Você começa a pedir, você desiste ao longo do caminho, você se desencoraja. Abre um pouquinho a gaveta da tua memória, você vai ver quantas coisas você engavetou na tua vida. Quantas coisas você começou e você não lutou, você não batalhou, igual aquela mulher que foi, a Bíblia diz, né? Que ela foi encontrar aquele juiz iníquo, aquela viúva. A Bíblia diz que ela foi encontrar aquele juiz e ela foi insistindo, pleitei a minha causa, pleitei a minha causa. Ela não largou aquele juiz até que ele não desse justiça dela. É assim a vida. Se você não pedir, dificilmente vai receber. Se você não acreditar, dificilmente vai receber. Se você também não insistir, dificilmente você vai receber. Pastor Alain, o que isto tem a ver com a história desse coxo? Tem tudo a ver com a história desse coxo. Agora vamos entrar e entender a história desse coxo. A Bíblia nos diz que esse coxo tinha 40 anos. Ele nasceu de uma enfermidade congênita. Ele nasceu
coxo, desde o ventre da sua mãe. E ele estava sempre diante do templo, com as mãos estendidas e mendigando. Agora, eu estou pensando quantas pessoas passaram por ele. Quantas pessoas viram as suas mãos estendidas e essas pessoas não puderam de fato, de verdade, resolver o seu problema. Irmãos, Deus está ministrando algo aqui no meu espírito que eu tenho que profetizar sobre a igreja. Você sabe o que representa essas pessoas que passaram na vida desse coxo antes de Pedro e João terem um encontro com ele? Essas pessoas representavam os religiosos. Um religioso não pode resolver a vida do sofrido, da pessoa que está passando uma luta. A pessoa religiosa que vive de ritos, que vive de estar na igreja, que vive de estar adorando a Deus, de estar buscando a Deus, mas aparentemente ele não se preenche, não se enche de Deus, não pode ser solução para a vida da pessoa que está sofrendo. Quantas pessoas passaram por esse coxo e não resolveram o seu problema? Mas um dia a sua vida está para mudar. Aparece Pedro e João, que representam a igreja genuína do Senhor Jesus Cristo. Aparece Pedro e João, que representa a igreja que jejua, a igreja que ora, a igreja que pede sempre diante do seu Deus: me enche do teu espírito, me dê dons espirituais, usa-me para os coxos. Pedro e João representam a igreja que acredita que pode ser instrumento na mão de Deus. Pedro e João representam a igreja ungida pelo Espírito Santo. Pedro e João representam uma igreja não religiosa. Pedro e João representam uma igreja que quer ser usado por Deus manifestar a sua glória. E quando uma pessoa sofrida se encontra com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua vida está para mudar. Quem entende, dá glória a Deus. E aquele coxo está diante da porta do templo. Pedro e João aparecem. Ele levanta a sua mão. Vocês não têm uma esmola para me dar? Você não tem alguma coisa para me dar? E a Bíblia diz que Pedro e João se aproximam dele e diz para ele: olha bem firme nossos olhos. E aquele coxo olha firmemente nos olhos deles. Ele esperava receber alguma coisa. E Pedro e João, olhando para ele, dizem: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos alguma coisa que nós vamos compartilhar contigo. E tu vai receber o que nós temos agora. Quando Pedro e João naquele momento estão dizendo que eles não têm ouro, não têm prata, eu quero acreditar que eles não tinham nem um centavo no bolso. Mas eles olham para aquele coxo e eles falam: nós não temos um centavo no nosso bolso. Todas as pessoas que passaram perto de ti, eles te deram dinheiro porque eles tinham, mas nós não temos dinheiro. Mas nós temos uma coisa que essas pessoas não têm. Nós temos uma coisa que vai mudar a tua vida de água por vinho. Nós temos uma coisa que os religiosos não têm. Nós temos uma coisa que de graça nós recebemos e de graça nós vamos compartilhar contigo. Está dentro de nós. E aquele coxo está esperando para receber o que Pedro e João têm. Queridos irmãos, olha bem firme nos meus olhos. O que Pedro e João deram para aquele coxo, todo cristão genuíno, todo crente genuíno, todo aquele que se diz igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que ser capaz de poder compartilhar esses elementos que eu vou falar aqui para o seu próximo. Então, vamos lá. Afinal de contas, o que Pedro e João compartilharam com aquele coxo? Primeira coisa que Pedro e João tinham, que eles compartilharam com aquele coxo, eles deram para ele saúde física. Repita comigo: todo crente, todo cristão, todo homem que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo tem saúde, e tem saúde para compartilhar com o enfermo. Irmãos, existem coisas que o dinheiro não pode resolver.
esse coxo, ele estende as mãos e ele pede uma esmola. Mas nós vamos lembrar uma coisa, esse homem é desenganado pela medicina humana. Quantas pessoas têm uma conta bancária farta, vão para o hospital, faz uma consulta médica e de repente houve uma triste notícia: tu estás com um tumor. E depois faz uma biópsia, e daquela biópsia recebe a triste notícia do que estão com câncer. E um câncer em fase terminal. E aquela pessoa, ela pensa, mas eu tenho uma conta bancária farta, eu posso pagar todo tipo de tratamento. Ele olha até para o médico, ele fala, mas eu tenho dinheiro, eu posso pagar o meu tratamento. E o médico olha para ele, olha, o teu caso não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O dinheiro que você tem na tua conta, em outras palavras, não vai resolver o teu problema, não tem mais jeito. Eu quero imaginar agora essa pessoa que tem uma conta de poupança farta, saindo daquele consultório médico, entrando no seu carro, um belo carro, um carro de luxo, e saindo daquele consultório e andando na rua, e começando a olhar todas as pessoas que não têm tanto dinheiro igual a ele, que andam de ônibus, alguns andam a pé, e começa a olhar por todas essas pessoas. Ele diz na sua mente, o que adiantou trabalhar tanto? O que adiantou não ter vivido o melhor dessa vida? O que adiantou gastar, sabe, noites e noites, madrugadas e madrugadas, dias e dias, sem estar com a minha esposa? Não acompanhei nem o crescimento do meu filho. Não pude me divertir nessa terra. Eu tenho tanto dinheiro, mas na hora que esse bendito dinheiro tinha que me ajudar, ele não pode me ajudar, não pode resolver o meu problema. A vida desse homem vai passar como um filme na sua mente e ele vai dizer, o que adiantou tudo isso que eu fiz? Quando Pedro e João falam para aquele coxo, nós não temos ouro e prata, eles estão dizendo para ele, ainda que a gente tivesse ouro e prata, não vai resolver o teu problema. Você é desenganado pelos médicos. O ouro e a prata vai apenas te dar uma sensação de conforto, de alívio, mas o teu problema vai continuar persistindo na tua vida. Mas dentro de nós está a solução do teu problema. Dentro de nós está a cura da tua enfermidade. Dentro de nós está o remédio do teu problema. Dentro de nós está a solução da tua vida. E nós queremos compartilhar contigo, porque nós recebemos de graça do Senhor Jesus. E tu não vai pagar um centavo para receber aquilo que Deus nos deu. É isso que Pedro e João estão dizendo. E quando eu ouço essa palavra, queridos, eu entendo que em todos os crentes há o remédio para a pessoa que está enferma. Você sabia disso? Dentro de você está fluindo um remédio. Dentro de você é uma unção. Dentro de você é uma essência de Cristo. Está fluindo, está em movimento dentro de você. Basta você crer e liberar sobre o enfermo e ele será curado. Você só precisa acreditar nisso. Eu estou me lembrando agora, pregando, de um fato que eu vivi no Rio de Janeiro. Há quase uns 6 meses atrás. Eu estava em casa às 4 da manhã. Cerca de 4 da manhã, o Senhor Deus me despertou do meu sono. E o Senhor Deus me falou, vai na igreja, que eu quero ministrar sobre a tua vida. Me vesti, fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu perguntei ao Senhor, o que eu vim fazer? O que o Senhor quer fazer? E o Senhor me falou, vai no púlpito. Vai começar orando. Eu cheguei no púlpito, aí eu olhei bem por alto e eu falei, Senhor, o que eu peço? Aí o Senhor falou para mim, peça o Espírito da vida. Peça a vida dentro de você. Só peça a unção. Só peça a minha glória. Não peça mais nada. Só um som, só a minha glória. Peça a minha essência. Peça e chama o Espírito da vida dentro de você. Eu comecei a orar, queridos irmãos, e eu fui envolvido
para aquela unção sobre o altar, fui orando, e eu me perdi no horário, não percebi o horário, só me lembrei de um momento lá por volta de 8 horas da manhã, quando a secretária entrou na igreja, ela abriu a porta do templo, ela me viu orando, eu vi ela, e ela fechou, ela foi no gabinete dela, eu continuo orando, não percebi o horário, quando de repente chegou lá por volta de 10 horas da manhã. Quando chegou 10 horas da manhã, entrou uma mulher, uma irmã que congrega na igreja, chorando e gritando, eu pude ouvir os gritos no templo. Ela desceu na secretaria, e a secretária veio com ela, abriu a porta do templo, pastor, me chamou, e parei aquela oração, olhei para ela, e a irmã me olhava, pastor, aconteceu uma catástrofe. Eu olhei, mas o que está acontecendo, minha querida irmã? Ela falou para mim, pastor, minha filha acabou de morrer. Aí eu olhei para ela, pastor, eu fiz até uma pergunta besta. Eu falei para ela, mas irmã Mara, você levou ela para o hospital? Ela falou, não levei para o hospital. Sabe por quê? Porque o hospital, os médicos não podiam fazer mais nada para ela. Ela morreu no escritório. Morte fulminante, rápido. Pastor, eu acredito que a unção está aqui, nesse lugar. Pastor, eu trouxe ela aqui porque algo tem que acontecer. Irmãos, eu falo para vocês que eu apavorei na hora. Apavorei na hora. E na hora que ela começou a falar, que entrou o marido da sua esposa, da sua filha, com ela já nas mãos, morta, roxa, já os olhos virados, não respirava mais. Aí a irmã olhou para mim e ela falou, pastor, eu creio que Deus vai fazer algo de grande aqui. Eu olhei para ela e falei, irmã, glória a Deus, vamos. Aí Deus falou para mim, eu não te acordei às 4 horas da manhã? O que tu pedis das 4 até 10 horas da manhã? Aí eu comecei a me lembrar, Espírito da vida, unção, glória, poder. E na mesma hora Deus falou para mim, foi através desse dia que nasceu essa mensagem. Deus falou para mim, Deus ministrou no meu espírito, filho, os meus filhos nunca vão receber de mim aquilo que eles não pedem. Eles nunca vão receber de mim aquilo que não acreditam. Eles nunca vão receber de mim aquilo que eles não batalham, não lutam para receber, não persistem, não guerreiam, não passam tempo para receber. Aí Deus falou para mim, leva ela no altar. Eu peguei a filha dela, levei no altar a irmã Cíntia. Ela foi no altar. E quando chegamos no altar, o Senhor Deus falou para mim, começa a ministrar sobre ela aquilo que está dentro de você. O que tu pediste? O Espírito da vida está dentro de você. Está se mexendo dentro de você. Libera sobre ela aquilo que tu recebeste de mim. Aí eu olhei para Cíntia e comecei a orar. Espírito da vida, sopra dentro dela. Espírito da vida, sopra dentro dela. Espírito da morte, vai embora. Espírito da morte, solta a alma dela. Orando uns 5 minutos, soprando, liberando o Espírito da vida. Quando de repente a irmã Cíntia, que está morta, de repente ela abre os olhos, ela começa a respirar. E na hora que ela começa a respirar, a irmã Mara começa a pular, ela começa a sapatear, eu começo a olhar, eu começo a chorar, porque muitas das vezes eu pedi a Deus, usa a minha vida para ressuscitar o morto. Muitas das vezes eu pedi, Deus, eu quero ver o Lázaro ressuscitar. Senhor, eu creio nos teus milagres. Eu creio que tu és o mesmo hoje, eternamente. Aquilo que tu fizeste no passado, tu faz agora. Ela ressuscitou, se levantou na mesma hora e começamos a dar glória a Deus. Mas Senhor, o que o Senhor Deus está me dizendo? Que esse Jesus está dentro de nós. Esse Jesus que desfaz obra do diabo. Esse Jesus que cura. Esse Jesus que liberta. Esse Jesus que transforma. Esse Jesus que levanta morto. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está dentro de você. Mas tu não vai receber aquilo que você não pede. Tu não vai receber aquilo que tu não crê. Tu não vai receber aquilo que tu insiste diante de Deus.
Irmão, se você tivesse noção de o quanto Deus quer nos usar, se tu tivesse noção em que nível Deus quer te levar, se você tivesse noção o quanto Deus quer colocar unção sobre a tua mão, a irmã Cíntia levantou. Quando ela levantou, um fato me tocou. Alguns minutos mais tarde, começamos a orar por ela. Ela manifestou um demônio. E quando ela manifestou, aquele espírito falou o seguinte: eu estava levando ela para o inferno. Faltava ela passar numa linha. Passar uma linha. Ele falou bem, uma linha. Tinha algo que ele tinha que ultrapassar, um limite. Se ela ultrapassasse esse limite, a alma dela não podia mais voltar. Mas só que quando ela ultrapassar aquele limite, para nunca mais voltar, vocês estavam clamando por ela. E nós ouvimos lá do inferno o vosso choro, o vosso grito. E na hora que ela estava para ultrapassar aquele limite, veio uma mão tão poderosa que arrancou a alma dela das minhas mãos e trouxe ela de novo à vida. Expulsamos aquele demônio e perguntamos para ela: você quer aceitar Jesus? Ela não quis aceitar Jesus. Ela não aceitou Jesus. Ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela ficou com todo o lado esquerdo paralisado. Os olhos, a boca, a mão, as pernas. Todo o lado esquerdo ficou paralisado. Ela ficou paralítica de um lado. Aí, isso aqui aconteceu na terça-feira. Na quarta-feira, a mãe dela me liga: pastor, a minha filha está totalmente paralítica, um lado esquerdo. Eu falei: traz ela de volta. Traz ela de volta na igreja. A boa obra que Deus começa, Ele termina a obra. Ela trouxe de volta essa menina na igreja. Quando ela entrou na igreja, pastor Renato, ela falou o seguinte: pastor, pelo menos estou viva. Eu falei: não, não é pelo menos estar viva. Deus começou a obra, Ele vai terminar a obra. Ele não faz por metade. Deus falou para mim de novo: leva ela no altar. Levamos no altar. Aí eu falei: Senhor, e agora? O Senhor Deus falou: escuta bem. Libera o que está em ti. Libera o depósito que eu coloquei em ti. Só libera. Ministrei sobre ela poder. Caiu na mesma hora. Quando ela caiu, nós começamos a ver todos os membros delas começando a se torcer. A boca dela voltou normal. Os olhos voltando. E todo o corpo dela estrebuchando no chão. E quando Deus terminou de ministrar o poder, ela se levantou. Quando ela se levantou, todo o lado esquerdo voltou normal. Ela começou a caminhar, ela começou a louvar ao Senhor. E Deus curou ela completamente. Deus curou completamente. Ela levantou a mão: eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Queridos, eu vim aqui hoje trazer uma mensagem de conscientização. Tem muitos coxos lá fora que estão aguardando o que está dentro de você. Mas eu nunca vou dar para alguém aquilo que eu não tenho. E Deus está me usando hoje para te perguntar: o que está dentro de você? O que Deus tem depositado dentro de você? O que você tem pedido de Deus dentro de você? Quantas pessoas você se encontra no dia a dia que estão sofrendo e que estão aguardando você como solução da sua vida? Quantas famílias sofrendo? Quantos jovens sofrendo na tua faculdade, na tua escola? Quantas pessoas perdidas, quantas pessoas escravizadas pelo diabo, que estão aguardando que você libere aquilo que está dentro de você. E Deus pergunta hoje claramente para a sua igreja: o que está dentro de você? O que você tem pedido a Deus ultimamente? Deus não te escolheu à toa. Deus te escolheu para que o seu nome, a sua glória seja manifesta ao mundo que não acredita mais no poder de Deus. Cadê esse poder que está dentro de você, que tem que fluir sobre a vida das pessoas?
o religioso não recebe nada disso. Você sabia que se tornar religioso é muito simples? O religioso, ele é ritualista. Ele se acostuma com rituais. No religioso não tem espontaneidade. O religioso pode levantar a sua mão para adorar a Deus. O religioso, ele conhece muito bem a palavra de Deus, mas não deixa a palavra de Deus fazer um só com ele. O religioso, ele ora até bonito, mas a sua oração não tem eficiência nenhuma. A sua oração não muda a vida de ninguém. O religioso, ele é beato dos cultos. Ele nunca sai dos cultos. Mas ele tem algo diferente. Aliás, a pessoa que não é religiosa tem algo diferente. A pessoa que não é religiosa se entrega a Deus. E toda pessoa que se entrega a Deus, a natureza de Deus se torna um só com Ele. E essa natureza de Deus que eu estou falando do caráter transformado. Estou falando do caráter purificado. Estou falando dos pecados arrancados da vida da pessoa. Mas eu estou falando também da manifestação do poder de Deus na sua vida. Onde Ele passa, tem rastro do poder e do fogo de Deus na sua vida. Deus quer te usar, meu irmão. Mas você nunca vai receber aquilo que você não pede de Deus. Você nunca vai receber aquilo que você não crê de Deus. Você nunca vai receber aquilo que você não insiste. Quantas vezes na tua casa você orou, Senhor, usa-me, 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 se perdeu na oração dizendo, usa-me. Quantas vezes quando você está só, você se perdeu na oração dizendo, Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Quantas vezes você orou pedindo um dom espiritual a Deus? Pedro e João olharam para aquele coxo, o que eu tenho, eu te dou. Repita comigo, em mim. Fala alto, em mim. Tem a essência de Cristo. Em mim tem saúde. Em mim tem saúde para o doente. E eu vou liberar esse remédio sobre os desenganados pela medicina humana. Deus está ministrando também algo no meu espírito para dizer. Se em você tem a cura, sabia que tem cura para o teu corpo dentro de você? Sempre Jesus falou, seja feita segundo a tua fé. Da forma como tu crê, assim será. Mas se você não crê nisso, nunca vai se manifestar na tua vida. Eu sempre tenho feito uma oração a Deus. Tu és o meu plano de saúde. Tu és o meu plano de saúde. Tu és a minha medicina. As enfermidades podem aparecer. Deus permite que sinto isso. Mas daqui a pouco desaparece. Aparece? Desaparece, aparece, desaparece. Até a minha esposa sempre fala para mim, é incrível contigo, as enfermidades aparecem, você não faz quase nada, desaparece. Porque eu falei, eu acredito que dentro de mim tem cura. Tem essência de Deus. Essa essência é benéfica para o meu corpo. E essa essência eu libero sobre as pessoas que estão enfermas. Repita bem alto, em mim tem a essência de Cristo. Em mim tem cura para o meu corpo. Em mim tem cura para as minhas enfermidades. Fala agora, enfermidade, sai do meu corpo. Sai do meu corpo. Em nome de Jesus, sai do meu corpo. Eu quero te deixar 1 minuto. Coloca a tua mão no local da tua enfermidade. Começa a ministrar. Se você não pode alcançar, coloca sobre o teu coração. Começa a ministrar. Irmãos, é fé. Quem acredita, assim será. Começa a ministrar. Creia, a essência de Deus está em você. Está fluindo. Deixa fluir. Deixa essa essência te curar agora. Creia, começa a manifesta a tua fé. Isso, usa a tua fé. Senhor, vai operando. Vai operando. Vai operando. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu estou dando, Senhor. Vai curando.
Shekerebakana malababa shere karababas. Ranabalaba shui e kanamasu videbasi kanamachas. Rebese aichui bedebasai. Ameno ontolobikin telemachita. Chokoi aise kanakama anchuki libakasite kelekas. Vai, Senhor, vai. Flor no corpo. Tumores vão saindo. Em nome de Jesus. Problemas ósseos vão ser curados agora. Em nome do Senhor Jesus. Enfermidade congênita vão sumir agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai. Órgãos vitais vão ser revitalizados agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai, sangue vai ser visitado agora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vai curando. Aleluia. Bendito o teu nome, Senhor. Aleluia. Dá glória a Deus. Você creu? Pedro e João olharam para aquele coxo. Eles falaram para ele: em mim tem saúde. Eu vou liberar a saúde sobre ti. Segundo, aquele coxo estendeu as suas mãos. Me dá uma esmola. E Pedro e João, quando primeiramente falaram para ele: eu não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou. Eu vou te dar saúde física. Segundo, eles estão dizendo para ele: em mim tem saúde emocional. Eu vou te dar agora a saúde emocional. Repita comigo: em mim tem saúde emocional. Em mim tem a unção de Deus. Vamos analisar um pouquinho a história desse coxo. Tu podia dar o maior dinheiro para ele, iria trazer conforto para ele, mas ele continuaria coxo. Ele não iria sair daquele estado de coxo. Vamos analisar um pouquinho a história desse coxo. 40 anos sendo coxo. Ele nasce desde a sua infância coxo. Bebê, ele não consegue andar. Ele chega a ser uma criança. Ele vê todas as outras crianças correndo, jogando futebol. Ele não pode jogar futebol. Ele vê todos os adolescentes crescendo, vivendo. Ele não pode, porque ele tem que ser carregado pelos outros. Ele chega na fase adulta, na hora que ele tem que constituir uma família. Ele tem que ter o seu lar, ele tem que trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Ele não pode, porque ele é coxo. Sabe o que Deus me fala sobre a vida desse coxo? Emocionalmente, ele devia ser uma pessoa totalmente doente. Ele devia ser uma pessoa triste por dentro, de uma depressão muito grande. Emocionalmente, devia ser uma pessoa que vivia com um complexo de inferioridade muito grande. Emocionalmente, devia ser uma pessoa muito ansiosa da vida. Emocionalmente, devia ser uma pessoa que tinha medo do amanhã. Uma pessoa que vivia com grande medo do futuro, porque ele não podia visualizar um futuro. Emocionalmente, era uma pessoa doente por dentro. Mas na hora que ele tem o contato com o poder, com a unção de Deus, a igreja genuína do Senhor, que ele é curado, ele deixa de ser coxo. A Bíblia fala um detalhe muito importante. A Bíblia diz que na mesma hora, ele se levanta, ele salta, ele faz 2 pulos no ar, e ele grita: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você já viu o jogador de futebol, quando ele faz um gol, o pulo que ele faz no ar? Ele pula de alegria, tem uma expressão de alegria. Aquele pulo que ele está fazendo no ar é uma expressão de alegria. E ainda mais, a Bíblia fala em Tiago capítulo 5, versículo 13: se alguém entre vós está aflito, ore. E se alguém está contente, cante louvores a Deus. Então, o simples fato de ele começar a cantar louvores a Deus é uma expressão de alegria. Ele está sendo curado da sua depressão. Ele está sendo curado naquele momento dos seus complexos de inferioridade. Ele está sendo curado dos seus anseios. Ele está sendo curado dos seus medos. Quando o poder entra na vida de alguém, ele é curado emocionalmente. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui, tem me preocupado muito nas nossas igrejas de hoje. Tanta gente dizem, estão cheios de Deus, e a alma continua doente. Tem alguma coisa de errado. Pessoas que dizem que são cheio da natureza de Deus, circulando, se movendo dentro dele, fazendo um só com a sua alma, e continuam depressivas. Pessoas dentro da igreja que
a vida não tem mais valor. Já conheci pessoas que te dizem crente, oram bonito, falam até em línguas, mas que dizem, Senhor, eu quero morrer, não quero mais viver, a vida não tem mais valor para mim. Pessoas depressivas, pessoas que usam remédios, pessoas que ficam fechadas num quarto, não quer mais sair daquele quarto, pessoas que morreram para a vida. Tem alguma coisa de errado. Porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor, até a tristeza se converte em alegria. A tristeza vai embora. Quando Deus entra no local, uma das marcas da presença do local é trazer alegria, sorriso, vida na vida dessa pessoa. Então essa pessoa pode ter tido uma vida de depressão antes de ter um encontro com o poder, antes de ter um encontro com Jesus. Mas quando Jesus entra no seu coração, não importa a situação que ele esteja vivendo, a sua alma começa a viver. Alegria começa a se expressar na sua alma. Você sabia que uma das marcas do crente é a alegria? Você que anda depressivo, tem algo de errado. Anda usando remédio, querendo morrer, tem algo de errado. Crentes que estão na igreja, complexados. Não, eu sou negro. Não, eu sou feio. Não, eu não me amo, sabe por quê? Porque eu sou gordinho. Porque o meu nariz é meio achatado. Não, eu me acho meio feinho. Não, eu não sou melhor do que o meu irmão, porque o meu irmão tem dinheiro, ele pode ter todo o dinheiro que ele tem na sua vida, mas de repente ele não tem o maior tesouro que eu tenho, a presença de Deus dentro de mim. Não, esse aqui prega melhor do que eu. Eu não passo de um gafanhozinho, não passo de uma formiguinha. Essa autopiedade. Essa autopiedade não combina com o cristianismo. Não combina com Cristo na vida de alguém. Quando Cristo entra na vida de alguém, ele começa a ministrar dentro dele: você tem valor, você é importante. Você não pode ter todo o ouro do mundo, mas você tem aquilo que o mundo não pode pagar. Você tem a minha essência. Você é linda, você é bonito. Sabe por quê? Você é princesa, você é príncipe do Senhor Jesus. Você é escolhido para morar no céu. Você é uma pessoa especial para Deus. Você é importante para Deus. Ele te escolheu, Ele te ama. Será que tem algo mais valioso do que isso? Quando você vê um crente complexado, tem algum problema na sua alma. Ele ainda não foi cheio de Deus. Crentes que vivem do medo. Tu já viu crente que tem síndrome do pânico? Ninguém me convence com isso, não. Ninguém me convence. Tem já psicólogo tentaram me convencer: pastor, é normal. Não é normal. Eu tenho Cristo. Eu tenho a unção, o poder de Deus. Eu tenho os seus anjos ao meu redor. Eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida. O que eu vou temer nessa vida? O que vai me amedrontar? Se Cristo é comigo, quem pode se levantar contra mim? Eu não tenho medo de enfrentar os meus problemas. Eu não tenho medo de enfrentar as minhas lutas. Eu não tenho medo do escuro, como que eu tratei uma irmã na igreja há poucos dias, que ela chegou para mim: pastor, eu tenho um problema, pastor. Eu falei: qual é o teu problema, irmã? Pastor, eu tenho medo do escuro. Eu olhei bem nos olhos dela: tu tá falando o quê? Eu não consigo dormir no escuro, eu não consigo ficar sozinho no escuro. Pastor, quando eu estou no escuro, eu tenho uma sensação que tem alguma coisa me tocando. Eu falei para ela: filha, você é cheia do Espírito Santo? Ah, pastor, sou cheio do Espírito Santo. Eu falo em língua. Eu falei: vamos verificar agora, irmã. Vem aqui, vamos botar a mão. Na hora que botei a mão, chupa-cabra escondido. Luz e trevas não moram juntos. Isso é a maior enganação. Um dia não posso falar em língua e outro dia manifestar. Não existe isso. Ou sou cheio do Espírito Santo, ou sou cheio do Espírito Santo. Não tem meia medida. E quando aquela irmã, ela acabou de manifestar, eu abri os olhos e falei: irmã, tu precisa rever os teus conceitos. Tu precisa rever a tua comunhão com Deus. O que aconteceu, pastor? Se manifestou, irmã. O demônio manifestou aqui.
Esse medo, esse pânico que tu tem, é um demônio sussurrando na tua mente, te acompanhando todos os dias. Emoções desequilibradas, é portas abertas para o diabo. Grave isso. Ore sobre as tuas emoções. É por ali que ele entra. E aquele irmão olhou para mim: pastor, eu preciso rever. Busca o Espírito Santo. Quando ele entrar dentro de você, todos esses problemas da alma são curados. Repita comigo: eu. Repita alto: eu sou cheio do Espírito Santo. A essência de Deus está dentro de mim. A minha alma, ela é curada, ela é sarada. Repita comigo em nome de Jesus: depressão, tu não fica na minha vida. Complexos, tu não fica na minha vida. Medo, tu não fica na minha vida. Ansiedade, tu não fica na minha vida. Estresse, tu não fica na minha vida. Sai agora, eu sou cheio de Deus. Quando Pedro e João falaram para ele: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Está dizendo: o dinheiro não vai resolver o problema da tua alma, porque o problema da alma é espiritual. Somente aquilo que está dentro de mim. Somente o que está dentro de mim vai poder curar a tua alma. Você quer receber? Receba! E aquele homem foi curado na mesma hora. Ele começou a dar pulo. A sua alma foi curada. Terceiro, quando Pedro e João olharam para aquele coxo, estendendo as mãos para receber uma esmola, eles estavam dizendo para ele: não tenho ouro, não tenho prata. E eu tenho primeiro o quê? O que eu vou te dar primeiro? O que ele deu primeiro? Cura física. Segundo, o que ele deu? Primeiro, o que ele deu? Segundo, o que ele deu? Terceiro, o que Pedro e João tinham que compartilham com aquele homem? Honra. Honra. O que significa a palavra honra? A palavra honra, na sua forma etimológica, significa receber aquilo que te é devido. É isso o significado da palavra honra. Receber aquilo que te é devido. Agora, vamos pensar, vamos cogitar aqui. Esse homem era mendigo, mas antes de ser considerado mendigo, ele é um ser humano. E o ser humano é a maior da criação de Deus, é a coroa da criação de Deus. O ser humano não nasceu, não foi criado por Deus para viver uma vida de miséria, de fracasso, de derrota, uma vida de desonra, uma vida igual um cachorro, igual um animal, porque é assim que o mendigo é comparado. O ser humano foi criado para ter o melhor de Deus, o melhor da criação de Deus. Por isso que fomos criados. Está na hora de nós pensarmos nisso e recebemos isso como um fato, uma realidade. Porque foi isso que nós fomos criados. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram colocados no melhor de Deus. Tem muita gente que acha que isso aqui é teologia da prosperidade. Não é. Não é teologia da prosperidade. É ver a essência, a origem, o que Deus fez com o homem e depois o que o pecado fez com o homem. O pecado faz com que muitas pessoas estão vendo miséria, derrota, fracasso. Mas quando você recebe a Cristo, Cristo te traz de volta ao Gênesis. Cristo te traz de volta ao Jardim de Éden. Cristo começa a mexer na tua vida. Cristo começa a trazer a honra de volta na tua vida. Então, ser mendigo não é ter honra. Ter honra, olha para mim, é trabalhar e receber aquilo que te é devido pelo suor do teu rosto. Isto é honra. Não importa se você é faxineiro, não importa se é engenheiro, não importa se é médico, você recebe segundo o fruto do teu trabalho, segundo o suor do teu rosto. É isso que é honra. Agora, um mendigo é como um animal. Vou fazer uma pergunta aqui, que está vindo agora no meu espírito. Você já andou na rua, viu um mendigo estender as mãos para ti? E eu creio, eu estou torcendo que tem alguém que fez isso aqui.
Aí quando você vê aquele mendigo, ele chega, estende as mãos para ti, você olha para ele, vou te ajudar. Aí você pega a tua carteira, você abre a tua carteira, na tua carteira tem R$1, R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100. E tem algumas moedinhas no teu carro, né? Que estão perdidas por aí. Aí você olha para aquele mendigo e você fala, vou te dar uma coisa aqui. Aí logo quando você começa a olhar, dedilhar dentro da tua carteira, eu creio que deve ser isso, né? Tu pega a nota de R$100. Aí você fala assim para o mendigo, é isso que você merece. Eu creio que não. Sabe o que a gente faz com o mendigo? A gente está dirigindo, para no sinaleiro, vê o mendigo, pastor Carlos, aí você abaixa o teu ouvido, olha para mim. Tu abaixa o teu ouvido, desce aquele vidro, tu olha para ele. Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua vida. Ele tem uma grande obra na tua vida. Só que você não entende que a grande obra de Jesus é você através de você que ele vai fazer. Jesus te ama, é você que vai demonstrar esse amor de Jesus para ele. Você é o Jesus dele. Você é o Deus encarnado na frente dele. A essência de Deus está dentro de você. É isso que você faz? A gente procura aquelas moedas. Quem tem carro tem isso, eu tenho no meu carro. Aí daquelas moedas, tu tem R$1, 50 centavos, 10 centavos, e tem aqueles 5 centavos que tu quer se livrar deles. Aí tu pega assim um bolo de 5 centavos. Como que tu és uma alma misericordiosa e compassiva, tu nem conta quanto que é muito. Tu pega aqueles 50 centavos, 5 centavos, tu joga tudo na mão do mendigo. Jesus te ama, vai para a igreja, ele vai mudar a tua vida. E fecha o teu vidro, desencargo de consciência, e tu vai para casa, nem se lembrando dele. Mendigo só recebe sobrado. Mendigo é igual cachorro. Eu estou me lembrando que eu estava em Joinville, Santa Catarina. Eu fui visitar um pastor amigo meu, alemãozão, alto. Sim, igual o pastor assim, de olhos azuis, bem claro, parecia céu, parecia nossa irmã. Eu estou na casa dele e cheguei, iria fazer uma conferência missionária, 3 dias na igreja quadrangular ali. E quando eu cheguei, ele falou, pastor, todo pastor tem que comer bem. Eu falei, pastor, temos que comer bem mesmo. Vou fazer para ti uma carne das boas. E lá vai ele arrumando a carne. E teve um momento que ele parou e ele tinha 2 cachorrinhos. Um branquinho, um pretinho. Bonitinho, um contraste bonito. E ele chegou, os cachorros chegaram, escuta bem essa história. Eu fiquei observando. Ele começou, pupi, pupi, papi, pupi, putututu, careciando e pegando, beijando. Eu amo vocês, eu amo, eu amo, eu amo. E os cachorros abraçando ele. E quando ele terminou, lavou bem as mãos, fez a carne e tudo. E quando a carne começou a achar, os cachorros, atraídos para aquele cheiro, vieram, tentaram comer aquela carne. Aí de repente parece que o amor foi esquecido. Ele fechou a porta, empurrou os cachorros, não entra, fechou a porta. E os cachorros tadinho ali. Eu só observando, eu só me lembrei da palavra, eu te amo cachorro, eu te amo. Falei, que belo amor, viu? Na hora de compartilhar o melhor, nesse compartilha com o cachorro. Aí quando a carne saiu, comemos uma carne boa, gostosa. Mas Deus não me deixou esquecer a cena. Aí quando terminamos de comer, ele olhou para mim, ele e as suas 2 filhas, a sua esposa. Pastor africano. Ela falou para mim, sempre me fala assim, meu africano favorito. Você comeu bem, diamante negro? Aí eu olhei para ele, comei muito bem. Ele falou, tudo bem. Aí lá vai ele, pegou o prato, pega a carne e começa a cortar. A pior parte. Aí quando ele cortou a pior parte, aquela parte gordurosa, ninguém quer, aquela parte...
Ele chama os cachorros. Pupi! Pipo! Ele abre a porta dos cachorros. Ele joga. Isso aqui é pra você. Esse aqui fez. Aí eu olhei bem pra ele e falei. Eu falei pra ele. Que amor, hein? Sobrado do sobrado. Assim que o mendigo é tratado. Ele recebe sobrado do sobrado. Mas quando ele tem contato com o poder, irmãos, o que eu estou pregando é muito sério. Quando ele tem contato com o poder, com a unção, eu não tenho ouro, não tenho prata, porque se eu tivesse, você iria continuar na desonra, mendigo. Mas o que eu tenho, eu te dou agora. Receba em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta aquele coxo, levanta, dá 2 pulos, louva ao Senhor. Você pode ter certeza que no dia seguinte ele começa a trabalhar, ele começa a ser honrado, ele começa a ganhar o pão dele pelo suor do seu rosto. Então sabe o que a unção faz na vida de alguém? A unção, quando ele entra na vida de alguém, ele traz a honra na vida de alguém. Repita comigo: a unção de Deus. Fala alto, você crê. A unção de Deus está dentro de mim. E junto com a unção vem a honra. A honra. A honra. Sabe o que é ser honrado? Receber a honra é ser arrancado da tua vida aquilo que te envergonha. Ser mendigo é uma vergonha. Fui arrancado da vida dele, pastor Carlos. Receba a honra, pastor Carlos. Receba a honra na tua vida. O que está te envergonhando? A unção está na tua vida, tira a vergonha da tua vida. Segundo, o que é ser honrado? Ser honrado é receber novidade de vida. Isso é que é ser honrado. Quando o poder, pastor Renato, alcança a vida desse mendigo, ele está para receber uma novidade de vida. E eu não sei se você, mulher, dentro da tua casa, você está sendo desonrada. O que é ser honrado? É receber aquilo que te é devido. Você é uma boa esposa, você cuida bem do teu marido, mas você só recebe coice do teu marido. Isso é desonra. Você, marido, dentro da tua casa, você é um homem dedicado, você cuida bem da tua família, mas você não tem o respeito devido que um homem tem que receber da sua esposa. Isso é desonra. Eu conheci uma irmã que ela tinha que mendigar o amor da filha. Para a filha beijar ela, abraçá-la, ela tinha que mendigar. O dia que eu conheci essa irmã, eu falei: tu não tem que mendigar amor de ninguém, porque isso aqui é desonra. Se isso está acontecendo na tua vida, está na hora de você tomar posse da unção que está na tua vida. A unção que está na tua vida tira a vergonha da tua vida. Quem sabe você é um trabalhador, você é capacitado no teu trabalho, o teu patrão não olha para você, você trabalha, você faz tudo para aquela empresa, o teu patrão não te honra, não olha para você, ele honra aquele puxa-saco que não faz nada. Sabe o que estou dizendo para você? A unção de Deus está na tua vida, vai te tirar dessa vergonha e vai dizer uma novidade de vida. E isso que é honra. Honra é você receber aquilo que você merece. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aquele mendigo, ele é honrado pela unção que está dentro da sua vida. Quarto, e eu estou terminando. O que esse mendigo recebeu de Paulo? O que ele recebeu de João e de Pedro? Ele levanta a sua mão. Dá-me uma esmola. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Primeiro, o que ele deu? Cura física. Segundo, o que ele deu? Terceiro, o que ele deu? Quarto, se prepare, o negócio vai esquentar agora. Quarto, ele deu independência dos homens. Todo homem que tem a unção de Deus na sua vida, ele não vive dependendo de um homem.
Em nada da sua vida ele depende de um homem. Ele interdepende de um homem. Qual é o nosso relacionamento um com o outro? O nosso relacionamento nunca tem que ser dependência, mas o nosso relacionamento tem que ser interdependência. O que significa interdependência? Pastor Carlos, eu tenho algo para te dar, mas você tem também algo para me dar. Uma troca entre nós. Mas a dependência é sentido único. É uma pessoa que dá, uma pessoa que dá, uma pessoa que dá, e outro, ele só necessita daquilo que o outro está dando. Não, isso aqui é dependência. E toda pessoa que tem unção de Deus, ele não recebe dependência de ninguém. Aquele coxo, ele estava diante daquela porta, da porta chamada Formosa, carregado pelos homens. Mas quando a unção o encontra, o que acontece com ele? Ele não é mais carregado pelos homens, ele começa a andar pelas suas próprias pernas. Quando a unção de Deus está na vida de alguém, ele não anda pelas pernas dos outros. Ele não depende de ninguém. Ele só depende de Deus. Agora sabe o que Deus ministra para mim? Tem muita gente que diz que tem a unção. Estão na casa de Deus. Eles dependem emocionalmente de outro homem. O que é dependência emocional? Tu quer ver uma dependência emocional? Meu namorado me deixou. Quero morrer. A vida não tem mais sentido. Pai, mãe, vou morrer. Dependência emocional. Tu sabe o que é dependência emocional? Eu sei que Deus vai curar alguém aqui. Falece alguém da tua família e você morre junto com essa pessoa. Falece alguém, junto com o falecido, a pessoa também cava o seu túmulo. É dependência emocional. Tu sabe o que é dependência emocional? Dependência emocional é o que a gente vê muito nas igrejas. A pessoa chega, um dia ele chega na igreja, o pastor também tem problemas, viu? Pastor também tem as suas lutas. Nem sempre emocionalmente ele está da mesma forma. Aí o irmão chega, vê o pastor abraça. Oh, minha irmã, está tudo bem? A paz do Senhor, aquele abraço gostoso. Ei, que pastorzão. Só que no dia seguinte o pastor teve os seus problemas. Aquela irmã chega, o pastor nem se lembra dela e passa pensando nos seus problemas. Ela, não falei, ele é metido. Vou sair da igreja. Ele não presta. Dependência emocional. Segundo, dependência financeira. Sabe o que eu ensino para a igreja onde eu congrego? Eu falo o seguinte: tu tem um problema financeiro? Fala com Deus. Não tem alguém que adora o mesmo Deus do que tu? Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mover alguém e essa pessoa vai ser movida por Deus e vai suprir o teu problema financeiro. Sabe por quê? Tu não depende de homem nenhum. Irmãos, eu quero aqui honrar esse ministério aqui nesse altar. Há um tempo atrás, nós estamos construindo uma igreja, um templo, um centro missionário de 4 andares. Muito dinheiro. Todas as semanas temos que pagar 4 mil a 5 mil reais para os trabalhadores. A gente começa a semana já endividado. Já preocupado, Senhor, manda o dinheiro. Houve um momento que teve muita chuva, muitos problemas no Rio. Muita chuva. E os membros da igreja não vieram, não tinha como, o rio estava intransitável. Na terça, o culto de terça, não tinha ninguém. No culto de domingo, 1 metro de pessoas no culto de manhã. No culto domingo à noite, 1 metro de pessoas. E nós sabemos que os recursos financeiros vêm de Deus movendo o coração dos membros para ofertar e devolver o seu dízimo. Então, naquela semana, não entrou menos de 500 a 600 reais. O tesoureiro me procurou: pastor,
Como que a gente vai pagar os trabalhadores nessa semana? A gente está aqui trabalhando há 1 ano. A gente nunca deixou de pagar uma conta. Mas desta vez não tem como. Pastor, e até mesmo me sugeriram, liga para alguns membros da igreja para ele depositar tudo na conta. Liga para alguns empresários. Faz isso, pastor, vamos resolver esse problema. Eu falei... Eu não dependo de homem. A obra não depende dele, depende de Deus. Se ele quiser que vai para frente, vai vir para frente. Se ele quiser que a gente pague, a gente vai pagar. A obra é dele, não é minha. Não é de homem nenhum. Então sabe o que nós vamos fazer? Chamei o tesoureiro. Desce aqui, vamos, senta aqui, vamos começar a orar. Começamos a orar. Quando o pastor Carlos me ligou. Eu quero honrar esse ministério. E o pastor Carlos me falou, pastor Alain, Deus tocou no coração do nosso pastor. Do dízimo, depositar no teu ministério. Qual o valor que o pastor Carlos tinha me falar? Queria ser depositado, pastor? Não, antes disso. Era 3.000. O valor do dízimo, não é, pastor? Queria ser depositado. Mas esse aqui é o homem de Deus. O mesmo Espírito que está em mim está dentro dele. O mesmo Espírito que sabe que não existe placa denominacionais. Que sabe que existe uma igreja só. A igreja do Senhor Jesus é que cada um ajuda o outro. O mesmo Espírito tocou nele. Não, 3.000 não. Acrescenta, bota 4.000. Aí o pastor Carlos, numa tarde, preocupado, no dia que a gente tinha que pagar os trabalhadores, ele depositou, não sei como foi a trama, eu só sei que no dia que a gente tinha que pagar, pastor Carlos depositou o dinheiro. E no mesmo dia eu fui ver o cheque que estava sendo entrando. E o gerente antecipou, falou, não, vocês são pessoas nítidas, são pessoas que nunca deixaram de pagar um cheque. Aqui, ele antecipou aquele 4.000 reais. E nós pagamos aquele 4.000 reais na hora certa, na hora que os trabalhadores estão saindo, aqui estão os 4.000 reais, pagam agora. Eu comecei a orar a Deus, e o tesoureiro olhando para mim, que Deus é esse? Aleluia! Shakalabakalababaxere kanamanababas ratarababakanamashure kalababasis. Aprenda a viver dependendo de Deus. Não dependa dos homens. Não apoie a tua fé sobre os homens. Chora para Deus. Seja um homem ou uma mulher de oração. Expressa as tuas necessidades para o teu Deus, que te ama, que vai te atender. Mas é muito mais fácil a gente procurar os homens. Aí nós temos que fechar com chave, né? Eu te dou. Tudo bem, eu te dei amanhã. Tu está me devendo um favor, tá? Tu dá liberdade para outra manhã pedir alguma coisa. Repita comigo. Eu só dependo de Deus. A unção de Deus que está dentro de mim me faz independente dos homens. Irmãos, se eu quiser pregar o que é dependência de Deus, porque eu sou missionário, eu vou ficar até 1h da manhã. Mas eu tenho misericórdia de vocês. Não vou fazer isso. Terceiro, dependência espiritual. Estou com um problema? Eu não oro. Eu procuro as irmãs da intercessão. Eu procuro o pastor. Aí eu chego, pastor, ora por mim. Aí para lisonjear o pastor, para encorajá-lo, para ele prostrar o joelho para mim, eu falo para ele, a oração do justo pode muito em seus efeitos, pastor. Dependência espiritual. Ore por mim. Eu vivi um caso ali no Rio de Janeiro que a gente está passando vários problemas. Muitos, no início da igreja, pastor Renato, muitos membros da igreja estão desempregados. Aí nós começamos uma campanha de oração para Deus
mover, Deus abençoou os membros. Era todos os dias, de 20 horas até 10 horas da noite. Todos os dias orando. Deus começou a abrir porta de emprego. Deus começou a abençoar. Deus começou a honrar os irmãos. E tinha um jovem noivo que a porta nunca se abria para ele. Ele chegou para mim, pastor, ele falou um dia: pastor, Deus está abençoando todo mundo. Eu sou noivo, quero casar, pastor. Como que eu vou casar sem emprego? Pastor, ele me deu uma lista. Pastor, ore por mim, por essa causa. Irmãos, pastor que é pastor tem cheiro de ovelha. Tu sente a dor. Eu falei: conta comigo que vou lutar contigo. E lá vai eu, todas as madrugadas: Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, abençoa. E um dia, numa quinta-feira, culto de oração, estou saindo de casa, indo para casa, naquele monte que eu morava. Se lembra, pastor? Saindo de casa, quando a gente está passando diante do shopping center, mulher tem uma percepção incrível. Ela vê coisa que o homem não vê. A gente está saindo do shopping center, a minha esposa vira a cabeça. O que ela vê? Ela vê o irmão indo no shopping center, com a noiva na mão e chupando um picolé. A minha esposa, quando ela viu isso, andando no culto de oração, ela falou para mim: amor, olha o Leandro. Eu falei: mas o que tu viu? O Leandro indo para o shopping center com a noiva e chupando picolé. Enquanto tu, meu filho, está passando as madrugadas que eu te ouço. Senhor, abençoa o Leandro, muda a vida do Leandro. E o cara chupando picolé. Ai, irmãos, de natureza eu sou doce, sou muito manso, mas não queira me ver com uma ira santa, não. Eu pensei, eu gastando madrugada no monte de oração, o cara no monte do cobertor. Jesus! Aí lá vem domingo, Leandro, ele chega para mim: pastor, aquela cara de anjinha. Pastor, tu tá orando por mim? Eu olhei para ele: onde tu estava na quinta-feira no culto de oração? Ah, pastor, eu estava passando com a minha noiva. Ah, chupando picolé? Enquanto eu estava de jejum o dia todo, orando por ti, vindo orar na igreja por ti. Eu falei: pastor, eu falei: por isso que a tua vida nunca vai mudar. Quando aquele coxo recebeu a unção de Deus na sua vida, ele parou de depender dos outros. Ele começou a depender de Deus e interdepender dos homens. Repita comigo: quem tem a unção de Deus? Repita comigo: quem tem a unção de Deus? Apenas depende de Deus e não depende dos homens. Quarto, o que esse coxo recebeu? Quando ele recebeu a unção de Deus. Irmãos, estou querendo parar, mas não consigo. Quarto, o que ele recebeu? Ele recebeu experiência com Deus. Eu não tenho ouro, não tenho prata, porque o ouro e a prata nunca vai te dar experiência com Deus. A experiência com Deus não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Mas eu tenho algo que vou te dar: a experiência com Deus. Todo crente que tem experiência com Deus, quando alguém anda com ele, a pessoa torna a ter experiência com Deus também. Começa a andar com o teu pastor, ele tem experiência com Deus, tu vai começar a experimentar Deus através da vida dele. Então todos os ímpios que se aproximam de ti têm que encontrar a experiência com Deus através da tua vida. Aquele coxo, durante quantos anos que ele esteve diante do templo? Escuta bem o que Deus me revela aqui. Durante quanto tempo que ele esteve diante do templo chamado Formosa, vendo as pessoas entrando no templo e as pessoas saindo e contando: Deus fez isso aqui na minha vida, Deus me tocou, Deus me abençoou, que experiência grande. E ele não tinha uma experiência para contar.
Todo crente cheio do Espírito Santo não vive do testemunho dos outros. Todo crente cheio do Espírito Santo tem a sua experiência, o seu particular com Deus. Ele não toma carona dos outros. Aquele coxo, quando ele teve a experiência com Deus, a experiência que ele teve com Deus fortaleceu a sua fé, fortaleceu a sua vida, e ele começou a louvar, glorificar, exaltar a Deus. É importante que você tenha experiências com Deus. Quinto e último, que Pedro e João deram àquele coxo? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Se prepare. Salvação. A Bíblia diz, no início do texto, aquele coxo ficava na porta do templo. Mas depois que ele tem experiência com Deus, depois que ele é curado, ele entrou no templo. Sabe o que significa entrar no templo? Ele começou a congregar. Ele começou a ouvir a palavra de Deus. Ele não estava mais fora da igreja. Ele estava inserido com a igreja. Ele tinha uma vida de comunidade da igreja. Ele começou a ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Ele começou a ter uma vida com a comunidade da sua igreja. Ele começou a participar dos projetos da igreja. Ele fez parte daquela igreja. A salvação vem assim. Quantas pessoas que vou falar aqui, que dizem que são crentes, mas dentro deles tem a dúvida da sua salvação. Quando a unção de Deus está dentro de mim, tem um clamor do Espírito Santo. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, está dentro de mim. O Espírito Santo confirma o meu espírito que eu sou salvo. O Espírito Santo me dá a alegria da salvação. Irmãos, Deus está me revelando uma coisa aqui, pastora, terrível, tremendo. Quando o rei Davi pecou, que ele deitou-se com Betseba, a única oração que ele faz para Deus, ele não pede: Senhor, por favor, não retira de mim as minhas mulheres, não retira de mim as minhas concubinas, não retira de mim a coroa, não retira de mim o reinado, não retira de mim as vitórias. Não, porque tudo isso Deus que deu para ele. Mas a única oração que ele pede a Deus: não retira de mim a alegria da salvação, torna-me dar a alegria da salvação, não tire de mim o teu espírito. Em outras palavras, ele diz: Senhor, eu pequei, tu pode tirar tudo da minha vida, da mesma forma que tu me deste, tu pode me tirar a coroa, tu pode me tirar todas as mulheres que eu tenho, tu pode me tirar o reinado, tu pode me tirar a saúde, tu pode me tirar tudo, mas a única coisa que eu te peço, não tirar de mim, não retira de mim o teu espírito, porque o teu espírito que confirma em mim a certeza da salvação, a alegria da salvação.